a gente tem hoje diagnósticos realmente que estão funcionando, estão sendo feitos e essas estão conseguindo identificar mais cedo ou não? Os jovens de hoje têm adoecido mais mesmo. E como é que você analisa, inclusive, essa medicação dos jovens, né? Muito se fala, uma geração medicada. Muitos jovens ainda já tomando remédios para ansiedade, para depressão, inclusive para sono, né? O próprio Dr. Drauzio Varela esteve aqui recentemente, falamos sobre isso, a preocupação que ele tem sobre esse exagero, muitas vezes, do uso do medicamento. Como é que você analisa isso? Você sabe que aí a gente está numa enroscada, né, Fabiola? Porque assim, a indústria da mente, leia-se, a indústria farmacêutica, a indústria das drogas, a indústria lícita e ilícita das drogas, digamos assim, ela é uma das indústrias mais fortes do planeta. Não é brincadeira. Se você juntar isso à indústria de alimentos e de bebidas, que também tem psicotrópicos, porque você vai comer doce, chocolate, salgadinhos, que também são, né, te dão algum bem-estar, algum nível de bem-estar, de mal-estar. Se você, o que eu estou falando? Eu estou falando de chocolate, eu estou falando de um monte de comida com sódio, eu estou falando de bebidas, eu estou falando de álcool, estou falando de cocaína, estou falando de um baseado, de MD, eu estou falando de Vinvence, de Ritalina, de Prozac, de, enfim, Viagras. O que eu estou falando? De qualquer tipo de química que entra no seu corpo e que te faz se sentir melhor, mais calmo ou mais potente. Três coisas que a gente deseja muito. E agora um quarto pilar que é mais focado, porque presta atenção, tudo isso responde ao quê? Ao mundo que te coloca num lugar de não focado, de impotente, de inapetente, de o tempo todo ligado. São sintomas dessa nossa cultura. Então, volta para aquela discussão. A cultura faz a gente ficar o tempo todo prestando atenção em milhões de coisas, não é? Então, como é que você vai estudar para a prova? Ritalina, meu amor, Vinvence. Se você tem 8 anos, você tem que focar para estudar matemática. Se você tem 28, você tem que focar para produzir mais no seu trabalho. Você está bem, mas você entra melhor na reunião e faz melhor suas planilhas com Vinvence. Toda essa geração, então você vai de 4 a 74, que está em algum nível de chapação mental. A gente está fazendo isso. Isso é seríssimo. A gente teve uma bolha que explodiu disso, é a crise dos opioides nos Estados Unidos. Então, você vai tomando remédio para a dor. Eu vivi isso de perto, parênteses aqui de testemunho, né, com o Contardo, que infelizmente tinha dor profunda, real, câncer, doença, que inclusive o Drauzio me ajudou muito, serei sempre grata, muito obrigada, né? É uma figura humana espetacular em todos os sentidos. Então, era necessário Dimorf, Oxycontin, adesivos, conheço isso profundamente. Agora, você imagina você ter uma dor que ela é difusa entre uma dor de corpo e uma dor da alma. É difuso, gente. E aí você, opioide, que é altamente adicto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está escravizando as mentes com a maior naturalidade, sem crítica. Isso é gravíssimo, isso é profundo, isso é um lobby gigantesco e vai de cerveja a opioide, passando por Coca-Cola e assim, faz uma cigarro, tabaco, e vocês sabem que agora acabou de sair as últimas pesquisas com meta-análise de milhões de dados que Prozac não é eficaz para depressão. Que tal essa? Então, complexo. Vai, Muito Sakamoto. complexo, estamos escravizando as mentes. É forte isso. E como sair disso, ô É, Maria?
Como é que você vê sair disso? Olha, eu vou te dar uma resposta assim, em uma linha. Eu acho que se há uma luta, né, ela é quixotesca. Então, é uma pequena voz, que é a nossa aqui, no caso, a minha mesma, e de algumas pessoas que, né, acho que todo mundo está mais ou menos acompanhando e talvez alinhado a essa conversa e refletindo sobre isso, minimamente analitizado por técnicas de palavra, técnicas de linguagem, não precisa ser a psicanálise, não precisa, né? Mas assim, acho que a gente tem que falar mais e dopar menos. Volta lá para o início do nosso tema central aqui, Setembro Amarelo. Somos seres sociais, gregários de linguagem, não dá para tirar isso. E a gente ainda não tem conhecimento profundo de bioquímica, de neurotransmissor, para saber o significante mãe e pai, por exemplo, amor, ódio, segurança, covardia, coragem, o que isso reverbera quimicamente dentro de você. Então, não estou dizendo que a linguagem ela é transcendente, mas a gente não sabe ainda lidar profundamente com isso e a gente vai numas drogas brutas, que são profundas, é como se fosse assim, bom, então vamos dar essa poção mágica. E como somos seres um pouco, para não dizer muito, delirantes imaginários, a gente fala, me dá essa poção mágica, me dá esse mito aí, me dá esse salvador aí, me dá, né? Então a gente tem que, muito para crescer, gente. Ô, Maria, falando em poções mágicas, e até juntando duas coisas que você tinha falado, né, redes sociais, né, também tem pesquisas que elas estão relacionadas com a produção de serotonina e dopamina, né? Você acaba, na verdade, se conectando. Só que, ao mesmo tempo, as redes sociais, lembrando uma coisa que você tinha falado, elas são responsáveis, principalmente redes sociais de imagens, como o Instagram, né, o TikTok, por jogar lá para cima o padrão, né? E aí você vai pegar muitos jovens, na verdade, que vêm circulando nas redes sociais um padrão inalcançável de beleza, de status, de poder, de um monte de coisa. Então, só que ao mesmo tempo, voltando novamente, ela gera, né, um retorno químico, né? A pessoa fica lá viciada, virando. Na prática, o que que essas duas coisas, como é que as redes sociais acabam influenciando, né, nesse processo todo, nesse processo inclusive desse desejo suicida, de se desconectar, né? Porque como é que uma rede que ela é gerada para conexão, ela acaba contribuindo para que a pessoa tome o ato derradeiro de desconexão da sociedade? Olha aí, né? Volta para aquilo que a gente falava, lembra? O eu e o ideal de eu, o padrão, como você chamou, é exatamente isso. O padrão ele é cada vez mais desconectado do eu. A primeira desconexão é entre o eu e alguma coisa que é você mesmo. Então você vai tendo um splitting de eu, de ego, né? Uma cisão de você mesmo. Vai ficando cada vez mais desconfortável você estar em você. Tanto que você fala, nossa, meu corpo está errado. Como faz para você pedir ajuda? Como é que você analisa, inclusive, o tema desse ano da campanha? Olha, que significa, que implica você poder se pôr numa posição de pedir ajuda, né? De demandar algo para o outro. Você saber que você está num lugar de vulnerabilidade, você minimamente olhar para si mesmo. E qual é o nosso problema? É que às vezes é tão difícil se a gente fala, olha, eu estou frágil, eu estou me sentindo mal, ou eu estou angustiado, só o fato de afirmar isso te deixa pior, né? Então a gente faz o quê? Põe para debaixo do tapete, põe para debaixo do tapete. Então o que eu diria? Eu diria que a gente se agoniar de ver a nossa vulnerabilidade com medo de que piore, só piora.
é um paradoxo, né? Sabe aquilo? Eu não quero falar disso, porque aí eu vou sofrer. Eu não posso, sabe? Quando você tá mal, tá frágil, tá agoniado, é o mesmo mecanismo quando você está numa pré-crise de burnout. Por que que você queima? Por que que você vai para o burnout? Porque você vai deixando queimar. Por que que você quer terminar com a vida? Por que que você quer sair, parar, para tudo que eu quero descer? Porque você não vai no antes falando, opa, qual é o sentido, o que que não está encaixando, qual é a questão, o que que eu quero, quem sou eu. Então, é isso, acredita que a gente pode, eu diria isso, acredita, você pode, todos podemos, olhar para a gente e falar, né, para a gente mesmo em primeiro lugar. Opa, para tudo que tem alguma coisa aqui estranha. Preciso falar sobre isso. Preciso colocar linguagem, preciso me dirigir ao outro, preciso conectar, né? Pedir ajuda implica tudo isso. Olhar para mim, encontrar um outro e dirigir uma ponte para ele. Fazer conexão. Como? Com linguagem, não com ato. Às vezes é com ato. Às vezes a gente faz um acting out, como a gente chama, né? A gente precisa ir para o ato, enfim, gritar, espernear, até fazer uma tentativa, que também é uma forma, em parte, de pedir ajuda. Eu diria, vamos pedir ajuda com linguagem verbal, antes, né, ou a despeito Agora, de todos. muito interessante isso, Maria, mas, por exemplo, e abrir esse espaço para pedir essa ajuda, né? Porque às vezes você vê a pessoa não conseguindo fazer isso, né? Hoje, por exemplo, uma das nossas reportagens mais lidas aqui do UOL é o depoimento da Virna, né? Que muito amiga da Valesca, e ela falando que ela não conseguiu conversar com ela não percebeu essa situação. Eu acho que a Maria Homem... você está me ouvindo, Maria? A sua Agora internet você parou um voltou. pouquinho. Voltou agora? É, voltou. Então, eu estava até falando que hoje uma das reportagens mais lidas aqui do UOL é o depoimento da Virna, muito amiga da Valesca, e ela diz o seguinte: ela escondeu de mim essa dor, como é que eu não pude perceber? Ela falou, existia um buraco enorme dentro da Val, e eu acho que eu não consegui perceber isso, eu não consegui enxergar isso. Ela não conseguiu pedir ajuda, e a Virna fala que não conseguiu perceber essa necessidade de ajuda. Então, assim, como encontrar esse espaço de pedir e ajudar, né? Boa pergunta. Enquanto você falava, sabe o que me veio? Sabe quando a gente fala de educação sexual nas escolas? E esse conceito tão contemporâneo, educação sexual, é você poder se autorizar a dizer: temos um corpo, temos uma sexualidade, somos seres de reprodução da vida de forma sexuada. Tem encontro com outro, como é que eu me protejo, como é que eu me previno, né? Então, usando essa analogia, e por isso até que a gente está aqui falando sobre isso hoje, e você sabe como foi duro achar essa agenda, e como foi, voltou, nos conseguimos, e eu fiz questão de poder estar aqui, e já fiz uma aula, um curso sobre esse tema, vou fazer um próximo, estou escrevendo sobre isso, que eu chamaria de uma educação psíquica. Eu acho que falta muito. A gente pode chamar de educação mental, porque esse conceito de mental e de mente, felizmente, ele está vindo à tona, né? Ele está mais difundido. O que seria essa educação psíquica ou educação mental? É você poder simplesmente falar: deixa eu olhar como é que eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou repetindo, o que eu estou com medo. E aí, Val e Joanas e Josés e Joões, a gente vai, Marias,
a gente vai começar a ter um radar mais ativado sobre a gente mesmo e sobre o outro. A gente vai afinando a nossa percepção. É esse o momento histórico que a gente está. Saber que não somos só cognição, porque a gente até agora só estava numa educação cognitiva, maravilhosa. Adoro ler, escrever, pensar, raciocinar. A razão é um bastião profundo do humano, mas o afeto também é. E o afeto misturado na cognição, isso faz os grandes, né? Quando você consegue juntar essas duas grandes partes do humano. Então, vamos a isso, né? Uma educação psíquica, mas da mais alta qualidade, sem achar que é fraqueza, sem achar que você é menos, sem achar que você é louco por precisar de terapia, por pedir ajuda, que você é fragilizado, que você vale menos. Gente, a vida é difícil. As redes sociais, lembrando uma coisa que você tinha falado, elas são responsáveis, principalmente redes sociais de imagens, como o Instagram, né, o TikTok, por jogar lá para cima o padrão, né? E aí você vai pegar muitos jovens, na verdade, que vêm circulando nas redes sociais um padrão inalcançável de beleza, de status, de poder, de um monte de coisa. Então, só que ao mesmo tempo, voltando novamente, ela gera, né, um retorno químico, né? A pessoa fica lá viciada, virando. Na prática, o que que essas duas coisas, como é que as redes sociais acabam influenciando, né, nesse processo todo, nesse processo inclusive desse desejo suicida, de se desconectar, né? Porque como é que uma rede que ela é gerada para conexão, ela acaba contribuindo para que a pessoa tome o ato derradeiro de desconexão da sociedade? Olha aí, né? Volta para aquilo que a gente falava, lembra? O eu e o ideal de eu, o padrão, como você chamou, é exatamente isso. O padrão, ele é cada vez mais desconectado do eu. A primeira desconexão é entre o eu e alguma coisa que é você mesmo. Então, você vai tendo um splitting de eu, de ego, né? Uma cisão de você mesmo. Vai ficando cada vez mais desconfortável você estar em você. Tanto que você fala, nossa, meu corpo está errado. Está muito torto, está muito feio, está muito gordo, o meu dente. Então, peraí, deixa eu arrumar, né? O sorriso, as plaquinhas. Peraí, a minha bochecha, o nariz. E aí você vai, meu Deus, esse cabelo totalmente. Você não cabe bem em você. Primeira forma de desconexão. Aí o outro, onde ele entra? No grande outro que avalia, né? Como é que a gente sabe que eu estou mais ou menos de acordo com o padrão? O padrão é sempre do outro. Você precisa pelo menos mais um que está olhando com você o padrão para ele ser válido, né? Então, a relação do eu com o outro é sempre uma relação intrinsecamente dialética, dependente. E esse outro, ele, em vez de ser um outro que está aqui no patamar do eu, que é meu amigo, com quem eu converso, com quem eu passeio, faço sexo, como junto, ele vai para um lugar de um eu avaliador. Para quem eu tenho que fazer o quê? Um teatro da minha vida. Então, minha vida passa a ser fake. Sabe, aquele amigo que você fica ali fazendo uma pinta de gostoso e beleza, de garoto super, né, feliz, e tô rindo, e olha só, a selfie. Então, a gente não tem amigo. Em português, muito claro, a gente paga para falar a verdade para, por exemplo, um analista. Olha só que curioso. Ou você cria um outro perfil onde você possa ser mais ou menos honesto com o outro num aplicativo qualquer de pegação ou de falação real. Então, a gente está aprisionado pelo que o Winnicott chamaria de falso self. Tudo é fake. Fake news, fake comunicação, fake eu. É um fake ego. É isso que a gente está fazendo. E aí, você percebe que, vai dar trabalho, porque a rede social só corrobora isso, junto com a lógica algorítmica, que é o império do mesmo. É império do igual,
Você vai ficar girando em torno daquilo que você já pensa ou já acha que você pensa. E ainda com a sua tribo e junto com os ideais da sua tribo. Então, que tipo de alteridade real e profunda você tem? Que possa ser um outro, que seja amigo, parceiro, e ao mesmo tempo levemente diferente para te fazer pensar outra coisa, para realmente ter aquela diferença entre mim e você, para que a gente cresça junto e seja mais instigante. Tá, você concorda que está complexo? Eu até inventei de fazer agora uma série que chama justamente Alteridade, Outro. Estou conversando com as pessoas mais diferentes para quê? Para a gente falar, peraí, quem é o outro? É sempre o estrangeiro, é sempre o inimigo, é sempre aquele que eu preciso destruir? Que lógica polarizada é essa da nossa cultura? Ou esse outro super ideal de mim mesmo, que na verdade é um superego sádico sobre mim? Tá difícil, gente. Se tá difícil para os adultos, imagina para as crianças. Tá complexo. Maria, eu queria saber de você o seguinte: a gente tem uma visão de saúde ainda muito concentrada no tratamento de doenças e transtornos e problemas de saúde, né? E a gente considera, a medicina principalmente, considera muito pouco os fatores ambientais e sociais que têm um papel importante, a gente sabe, na saúde como um todo, mas na área de saúde mental, a gente, assim, a grande parte dos transtornos tem fatores ambientais, são multifatoriais e os fatores ambientais e sociais são importantes. Você acha que a gente ainda tem essa visão realmente muito centrada no tratamento, quando o transtorno já está instalado, quando a gente já tem o problema, e aí entra essa parte de medicalização que você falou, porque muitas vezes acaba se recorrendo a medicamentos, e é possível atuar em prevenção sem considerar, né, esses fatores ambientais e sociais que estão relacionados também ao aumento de transtornos mentais? Eu vou dividir em duas partes o que você colocou, que é muito importante. Então, em primeiro lugar, não é possível, né? Claro que a gente tem que trabalhar com prevenção e também considerando esses fatores, mas olha só o que está nessa discussão. Quando a gente diz tratamento, medicação, que tipo de tratamento a gente está se referindo a? E por que a gente diz medicação e não vetores sociais? Porque a gente tem uma matriz materialista, uma concepção biologizante, estritamente materialista do humano. Então, a gente vai falar, isto é a verdadeira medicina. A gente até tem uma expressão hoje que seria a medicina baseada em evidências. E a gente tira tudo o que não é avaliável e materialmente verificável. Aí eu te pergunto, e eu o tempo todo estou falando, e vou voltar agora, e a linguagem? E o imaginário? E os sonhos? E tudo aquilo? E o amor? E a pulsão? E o desejo? E tudo aquilo que é profundamente humano, que é a cultura, que é a sociedade, que é o elo com o outro. Como é que a gente vai fazer essa medicina calcada em evidências? Sou plenamente favorável, sem dúvida. Como a gente vai ampliar a nossa concepção de ciência, de estar ciente de conhecer essa episteme científica que leve em conta toda a lógica imaterial do humano, não transcendental. Não estou indo para as bruxas, para os deuses, para os divinos, não, eu estou calcando na materialidade e imaterialidade que tem consequências diretas na minha vida. Quando uma criança ofende a outra, faz bullying e briga, isso é linguagem, isso é palavra, isso é imagem, é vazar um nude. E isso pode provocar o suicídio de uma menina de 12 anos. E já ouvi casos específicos. Então, a gente tem que mudar o nosso conceito do que é humano, do que é uma episteme, do que é ciência e do que é tratamento. Toda essa discussão, todo mundo está aqui acompanhando, vários colegas meus, eu mesma, a gente está abrindo esse flanco depois de
vamos dizer, de se ter levantado essa bola de maneira frontal, dizendo o que é ou não bobagem sobre o humano. Todo mundo está compreendendo aqui a referência que eu estou trazendo, certo? E que é, eu diria, uma imensa redução você dizer que só as moléculas conhecidas do nosso estágio de ciência do século XXI contemplam a psique. Isso é uma bobagem gigantesca.